Recentemente, a DISE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgou que o salário mínimo ideal para todas as necessidades dos brasileiros seria de R$ 6.000. E na semana passada, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma declaração onde ele dizia que o que aumenta a inflação é o congelamento de preços dos produtos e não o aumento do salário mínimo. Mas o que acontece se o salário mínimo simplesmente aumentasse significativamente da noite para o dia? Quais as reações do mercado e da economia em resposta disso? Acho que você não faz ideia de todos os efeitos que aconteceria como resultado de uma decisão como essa. E se você ficou curioso, não sai daí. Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Thiago Martinez e esse é o canal Café com Investimento, um canal que fala sobre educação financeira e investimentos de uma maneira clara para que você consiga de fato entender como funciona esse universo dos investimentos. E se você curte esse tipo de assunto e quer ficar por dentro dos melhores investimentos e também entender um pouco mais sobre economia, já aproveita, já me segue aí, dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo. E se você quer ter acessos diários sobre investimentos e economia, já aproveita, já me segue lá no Instagram, pois lá eu posto dicas diárias, assim conseguindo te ajudar ainda mais. Em um belo dia, você acorda, prepara o seu café e senta para ler as notícias. E se depara com a notícia que um decreto elevou o salário mínimo, levando a um reajuste de quase 500%. Você que sempre se queixou que o salário mínimo era muito baixo, agora se sente mais contente, pois assim passará a ganhar mais e sai até mais feliz para trabalhar nesse dia. Mas o que você não esperava é que a economia ela é algo muito sensível e, como já diz na física, para toda ação há uma reação. E quais reações seriam essas? No papel, a ideia até parece ser algo positivo, mas traria ainda mais prejuízo aos mais pobres. E pensando no mercado competitivo, primeiramente, o salário mínimo é referência para o governo federal realizar pagamentos para servidores públicos, benefícios de aposentadoria, pensões, entre outros benefícios do INSS. Além também, como por exemplo, o seguro-desemprego. Portanto, quando há um aumento no salário mínimo, também ocorre um aumento considerável nos gastos públicos. E isso poderia resultar em o governo precisar fazer reajuste e vários cortes para simplesmente não ultrapassar o limite do teto de gastos, criando assim uma crise fiscal. Pois, de acordo com as estimativas, para cada R$1 de aumento do salário mínimo, as despesas do governo elevam-se em aproximadamente 364,8 milhões de reais. Isso quer dizer que um simples aumento de R$10 representaria um gasto de 3,64 bilhões nos cofres públicos. E sendo assim, para pagar um aumento que o salário mínimo chegasse em R$6.000, isso aumentaria o gasto do país em quase 2 trilhões de reais. Isso é quase 1/3 da dívida do Brasil hoje. E com um país mais endividado, esse excesso de gasto faz com que tenhamos um descontrole fiscal cada vez maior e que isso se reverta em um risco fiscal, fazendo com que surja o temor que o país possa não conseguir colocar suas finanças em ordem. E essa instabilidade traz insegurança no mercado internacional e também nos investidores,
que passa a duvidar da capacidade do país de que no futuro ele vai conseguir honrar com seus compromissos. E o resultado disso é que os investidores acabam preferindo fazer os seus investimentos em países mais confiáveis e com menores dívidas, e com menos investimentos de fora, e os investidores decidindo sair do país, acaba havendo uma grande fuga de dólares. E como o câmbio no Brasil é flutuante, entra a lei da oferta e da demanda. E com menos dólar no mercado, o dólar deve continuar subindo cada vez mais, já que muitos dos produtos que você consome no seu dia a dia é cotado em dólar e muitos outros produtos podem ser exportados, como por exemplo a carne e outros alimentos. E com o aumento do dólar também gera uma pressão para o aumento dos combustíveis e também da energia. E o resultado disso é que os produtos vão passar a subir. E com os produtos aumentando de preço, isso irá gerar inflação. E com uma inflação alta, o seu dinheiro irá perder poder de compra. E em pouco tempo, aqueles 6 mil reais logo passarão a não valer quase nada. O que praticamente já experimentamos em tempos de pandemia com o lançamento do auxílio emergencial. Muito dinheiro na economia, mas simplesmente a economia não cresceu. Isso ocasiona uma pressão nos preços pelo aumento da demanda. E com o dólar e a inflação subindo, o Banco Central precisa intervir e aumentar as taxas básicas de juros do nosso país. E com os juros altos, acabam esfriando a atividade econômica e acabam também encarecendo os investimentos da empresa e causando uma estagnação econômica. Sem contar também que com o aumento dos juros, acaba se encarecendo a dívida pública do país. E acabamos de entrar num ciclo vicioso. E se um dos motivos para tanta reforma da Previdência é porque não há mais valor para gastar com a Previdência Social do Brasil, isso simplesmente faria com que a Previdência do nosso país quebrasse mais rápido. Então, literalmente, não seria um bom negócio. E nesse caso, como ficaria o lado empresarial? O primeiro ponto que você precisa saber é que um funcionário, ele custa para a empresa mais do que o salário que ele recebe. Ah, Thiago, mas eu só recebo 2 mil reais da minha empresa. Saiba que um funcionário, ele pode custar para a empresa 60% a mais do salário que ele recebe. Em alguns casos, esse funcionário, ele pode valer o dobro do salário que ele ganha. Isso com férias, 13º, INSS, FGTS, transporte, alimentação e outros encargos que a empresa tem de arcar com esse funcionário. E nesse caso, a empresa tem duas alternativas. A primeira é que agora esse funcionário custando 10 mil reais para a empresa, caso ela não repasse esse aumento do salário mínimo no preço de seus produtos, isso faz com que a produtividade desse funcionário seja menor do que o que ele traz de retorno para a empresa. E isso faria com que a empresa precisasse rever o seu quadro de funcionários e acabasse demitindo alguns funcionários, já que agora ela não teria mais condições de ter de custo 10 mil reais por funcionário. E assim, em primeira medida, o número de desempregos aumentaria. Muito daquelas empresas pequenas que acabam conseguindo contar com apenas 1 ou 2 funcionários passariam a não ter mais condições de manter seus funcionários. E isso poderia acontecer de ela precisar mandar esses 2 funcionários embora. Ou então a empresa quebre e no final o resultado vai ser o mesmo: todos desempregados. Mas vamos pensar pelo lado que o dono da empresa, pensando em não demitir nenhum dos seus funcionários, acabe repassando todo esse aumento do salário mínimo para os seus produtos, já que vendendo esses produtos mais caro,
Assim, ele consiga manter todo o quadro de funcionário da empresa trabalhando. Isso faria com que, do dia para a noite, o preço de todos os produtos aumentasse, porque toda a cadeia produtiva de um produto, desde a sua criação até ele chegar pronto para você consumir, iriam subir o preço de seus produtos. E o resultado é que você iria pagar muito mais caro pelo mesmo produto. E como já mencionei, se o preço dos produtos sobe muito, isso gera inflação. A inflação, ela corrói o seu poder de compra. E no final, de nada adiantou. Será necessário mais um novo aumento no salário mínimo. E outra consequência desse alto aumento nos produtos é a perda da competitividade dos produtos nacionais em relação aos produtos importados. E as pessoas passariam a preferir consumir esses produtos vindo de fora pelo preço mais em conta. Decisões como essa acabariam simplesmente aumentando o desemprego e a informalidade no nosso país, já que as empresas passarão a ter menores capacidades de contratação. Ah, Thiago, mas isso não é verdade. Vai ter mais pessoas ganhando bem, mais pessoas gastando e isso vai movimentar a economia. Parando para fazer uma análise, imagina todas essas pessoas que ganham um salário mínimo da noite para o dia, passando a ganhar R$6.000 por mês. E, na maior empolgação do mundo, sai correndo para gastar todo o seu dinheiro. Qual você acha que seria o resultado final? Provavelmente uma grande escassez de produtos. E se existe uma escassez, você já sabe qual é o resultado. Um grande problema é que a produtividade de um trabalhador brasileiro é muito baixa. Enquanto um trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer algo, um americano leva 15 minutos para fazer. Em suma, produtividade é a capacidade de se produzir muito em pouco tempo. E é claro que a melhor solução para isso são melhores condições de educação, conhecimento e o desenvolvimento das pessoas. E é claro que isso também está atrelado ao péssimo ambiente de negócio que enfrentamos no nosso país. E muitos dos economistas liberais acreditam que a existência de um salário mínimo acaba sendo um impeditivo para que mais pessoas adentrassem no mercado de trabalho. Eles acreditam que há pessoas dispostas a trabalhar e a contratar, e que essas pessoas que estão dispostas a contratar, muitas das vezes acabam não conseguindo pagar um salário mínimo. E há pessoas que estariam dispostas a trabalhar por um valor inferior a um salário mínimo. E que um mercado sem essas travas, ambas as partes poderiam negociar e chegar num acordo. E a competitividade entre as empresas, buscando sempre contratar os melhores funcionários, seria o responsável por pagar melhores salários para as pessoas. E também que um salário mínimo tão alto, mais alto do que a produtividade do trabalhador, isso, principalmente para as pessoas mais pobres, terá grande dificuldade em conseguir encontrar algum emprego, já que o empregador vai querer contratar alguém que tenha um retorno no mínimo do valor a ser pago. E se o retorno for menor do que o valor a ser pago como salário, ele simplesmente não empregará esse trabalhador. E um outro ponto também é que o empregador, ele tem a opção de empregar máquinas ao invés de pessoas. E o empregador, ele pode contratar uma recepcionista ou investir em um sistema de atendimento automatizado. E ele simplesmente optará pelo que for de menor custo para a empresa. Assim,
fazendo com que as empresas substituem a mão de obra humana pelo maquinário, simplesmente porque o salário mínimo deixou os trabalhadores menos qualificados, pouco competitivos. Agora é só fazer uma reflexão. Quantas profissões e quantos empregos estão deixando de existir porque as empresas estão deixando de lado essa força humana e preferindo processos automatizados. E com isso, chegamos a uma avaliação de que um aumento do salário mínimo pode ser prejudicial, principalmente aos mais pobres. Principalmente porque se a economia ela não cresce e o salário mínimo aumenta, isso acaba também aumentando o custo de vida. Mas me diz aí, qual a sua opinião sobre o assunto? Já comenta aí o que você acha sobre esse assunto do salário mínimo. Comenta aí que eu quero saber qual a sua opinião. E já aproveitando, se você gostou desse vídeo, se ele agregou para você de alguma maneira, já deixa seu like. Assim o YouTube entende que é um vídeo relevante e acaba entregando para mais pessoas ter esse conhecimento da importância do salário mínimo na nossa economia. E já aproveitando, já ativa o sininho, assim você vai ser avisado toda vez que entrar vídeo novo no nosso canal. E também, se você ainda não se inscreveu, já aproveita, já se inscreve aí, que para se inscrever é de graça, não paga nada, então dá essa moral para o nosso canal continuar crescendo e assim, quem sabe, se tornando um dos principais canais de finanças e investimentos do Brasil. Esse é o canal Café com Investimento e até o próximo vídeo.